Olá, bem-vindo de volta ao curso Conceitos Básicos para Manter um Negócio Saudável. Agora, capítulo 6, o último capítulo. Nós vamos falar sobre comportamento. Como o comportamento do empreendedor, como o seu comportamento, influencia nos seus negócios. O comportamento, ele não é um departamento da empresa, ele não é uma área específica da empresa, mas é um fator importante, um componente fundamental para que a empresa funcione, para que o negócio funcione bem. O comportamento de quem participa desse negócio, ele é fundamental. Numa empresa grande, imagina, numa empresa que está na Bolsa de Valores, por exemplo, que você costuma ouvir falar, né, do CEO, do Conselho de Administração, são empresas grandes. O comportamento de uma ou outra pessoa, integrante daquele conselho ou da administração da empresa, não costuma interferir tanto nos seus resultados, porque a decisão ela é muito diluída. Como eu falei, tem um conselho de administração, tem o CEO, tem os diretores, enfim, tem vice-presidente, enfim, uma série de cargos onde essas decisões, no final das contas, são muito diluídas. E aí, até mesmo o contato direto que existe entre uma pessoa e outra é limitado nesse alto escalão da empresa. Num pequeno negócio, o comportamento do empreendedor ele é muito mais sensível. Primeiro, no contato com outras pessoas. Num pequeno negócio, se você tem funcionários, por exemplo, você vai estar lidando diretamente com esses funcionários. Então, numa loja pequena, você está lidando diariamente com os fornecedores e às vezes até com o cliente diretamente. Então, a forma como você lida com o funcionário, com o cliente, com as pessoas com quem que estão ali no seu contato diário, tem uma influência grande. E qual é o segredo do comportamento, né? Como é que a gente entende melhor como isso funciona? A palavra-chave para isso é autoconhecimento. Quando a gente se conhece melhor, quando nós entendemos melhor como nós funcionamos, a nossa forma de lidar, as nossas relações interpessoais ficam muito melhor, tendem a melhorar muito, porque a gente passa a entender como nós reagimos a determinadas situações. Por exemplo, na tomada de decisões. Imagine um empreendedor que ele precise estar muito embasado em dados para tomar uma decisão. Ele precisa estar muito seguro, ter todas as informações disponíveis para aí então tomar uma decisão. São pessoas muito analíticas, elas dependem de um acercamento de informações muito grande para a tomada de decisão. Isso afeta de que forma a decisão? Ela demora para acontecer. Ela tende a ser muito demorada, porque ela não... essa pessoa, esse empreendedor, ele precisa estar muito atento, ele tem muita certeza, ele tem muita segurança dos dados que ele tem à mão para que ele tome uma decisão. Por outro lado, existem empreendedores que olham duas opções e rapidamente eles tomam uma decisão. Não são muito assertivos na hora de tomar uma decisão. Qual o problema disso? Às vezes as decisões são muito precipitadas, elas não estão muito bem embasadas. E aí, tanto um quanto o outro, se de um lado é muito analítico e do outro ele é muito voltado para executar, ele se preocupa muito com a execução e pouco com o planejamento, os dois lados em excesso podem trazer algum tipo de problema. Em determinadas situações, decidir rápido é muito bom. Em determinadas situações, um planejamento melhor ajuda bastante. Mas, dependendo da situação, os dois podem ser muito ruins. Um equilíbrio aí faz todo sentido. Existem outras pessoas que são muito afeitas a relacionamentos, a lidar com outras pessoas, a relacionamentos interpessoais. Elas se dão muito bem com as outras pessoas, são muito simpáticas, falam bastante, são pessoas comunicadoras por natureza, né? Elas se comunicam muito bem, né? E por último, existem pessoas que são
muito estáveis, elas evitam o conflito ao máximo, elas gostam de uma situação muito equilibrada, um ambiente tranquilo, fazer sempre a mesma coisa, elas fazem sempre as mesmas coisas do mesmo jeito, elas têm os seus rituais, enfim, são pessoas que tendem a ser muito estáveis. Então você tem ali 4 tipos de comportamento, né, entre executores, comunicadores, planejadores ou estáveis, vamos entender dessa forma, e os analíticos. São pessoas com perfis comportamentais diferentes. Então, a dica que eu dou para qualquer empreendedor é investir um pouco de tempo no entendimento do seu próprio comportamento. Existem hoje várias formas de fazer isso, né? Terapias, análises comportamentais, existe literatura, né, falando sobre isso, mas eu entendo que é importante esse autoconhecimento, buscar esse autoconhecimento, porque no momento que você se entende, que você entende como você funciona, você vai entender melhor como reagir a determinadas situações. E a pessoa sabendo como lidar com isso, facilita bastante o dia a dia. Ok? Então, comportamento, a palavra-chave para comportamento é autoconhecimento. Bem, chegamos ao final do nosso curso, nosso último capítulo. Eu espero francamente que esse curso, esse mini curso, tenha sido útil para você, que esse conteúdo tenha pelo menos trazido algum esclarecimento, alguma informação nova ou alguma curiosidade, alguma coisa que vai te inspirar a procurar por determinada informação e que isso te ajude de alguma forma. Tá? Eu sou muito grato por ter podido realizar esse curso e te entregar esse conteúdo. Um forte abraço, sucesso para você!